Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo no intuito de ajudar você que tem um objetivo de ser aprovado em um concurso público. Então, estou aqui contando a minha trajetória, também no intuito de motivar e, de certa maneira, nortear você que quer melhorar a sua vida através da educação, você que quer ajudar as pessoas ao seu redor através da sua função, através do seu emprego público. Bom, me chamo Juan Diego Gonçalves. Já fui aprovado em cerca de 7 concursos públicos, entre eles o cargo de delegado de polícia, o cargo de oficial da Polícia Militar, policial penal. Atualmente também fui aprovado recentemente no Exame Nacional da Magistratura, já fui estagiário do Ministério Público Federal, já fui por um determinado período advogado e também já fui oficial do Exército Brasileiro. Bom, pessoal, falando assim um pouco da trajetória e falando somente das conquistas, pode parecer que tudo aconteceu muito rápido, que tudo é muito fácil. Tudo não existe, nada que acontece assim do dia para a noite. Tudo é uma construção, toda uma trajetória precisa acontecer e geralmente essa trajetória acontece e se dá durante vários anos. Bom, então cabe mencionar então no primeiro momento que eu nunca fui o melhor aluno, nunca fui um aluno considerado exemplar na minha graduação escolar. Então ali eu tirava basicamente a média só para não fugir de certa maneira da cobrança dos meus pais, que sempre cobraram bastante na época da escola, mas eu nunca me interessei realmente sobre, basicamente nunca me interessei fortemente sobre as matérias escolar, tendo em vista que o meu foco sempre foi outro, sempre foi os esportes, sempre busquei me aperfeiçoar, sempre direcionei a minha energia para o futebol. Por pouco eu não me tornei profissional de futebol, cheguei a fazer base e cheguei inclusive a treinar com os profissionais de um clube aqui conhecido, aqui do meu estado, no estado de Pernambuco. Contudo, quando chegou ali nessa transição entre virar profissional, entre seguir ou não a carreira, eu, mais ou menos com 17 anos na época, raciocinei, vi como funcionava realmente o meio do futebol, como funcionava o esporte e os bastidores do esporte. Então eu realmente percebi que aquele caminho que eu estava trilhando não iria me dar a certeza, não iria me dar a estabilidade que eu imaginava para mim e para minha família no futuro. Então eu, de certa maneira, abandonei esse sonho de criança, onde eu direcionei a minha maior parte da minha energia nos meus primeiros anos, e realmente foi aí que foi a minha primeira virada de chave, a primeira lição que eu tive, e fui dentro dessa noção é, caminhar por um outro caminho e fui realmente fazer a faculdade de Direito e investir nessa área da educação. Então, quando eu me formei na escola, eu continuei jogando, contudo, quando virou o próximo ano, quando eu tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos, um ano após me formar na escola, eu já estava decidido a fazer o curso de Direito, porque eu sempre gostei mais de geografia, de história e de português, então eu sempre busquei, esteve muito claro na minha mente que se eu fosse para fazer um curso superior seria Direito. Então eu já estava direcionado a estudar um ano, 10 meses, para fazer o Enem e posteriormente ingressar na Universidade Federal, tendo em vista que os meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular e eu nunca tive toda essa condição de ser bancado ou de ser ajudado nesse sentido. Então eu já estava me preparando, já estava com a mente direcionada a realizar esse Enem no intuito de entrar na Universidade Federal. Contudo, meu pai é muito teimoso e muito sagaz,
Ele soube, até hoje eu não sei como ele soube disso, soube de uma prova e que uma universidade aqui perto de casa, particular no caso, estava oferecendo cerca de 10 bolsas para os melhores alunos, para aqueles que tirassem uma nota excelente num simulado, numa prova de avaliação. Então meu pai me escreveu sem eu saber, sem minha mãe saber, e posteriormente ele só me disse, ó, a gente vai fazer essa prova, já te escrevi, então vamos lá fazer. E eu fui, já que eu não tinha nada a perder, e para minha surpresa foi a segunda virada de chave, foi o segundo momento em que eu vi Deus assim na minha vida. E eu fui aprovado, simplesmente conseguindo aí uma bolsa 100% para cursar o curso de Direito durante 5 anos. Ou seja, era uma bolsa integral e que basicamente na prova acabou caindo tudo que eu já tinha visto no meu ensino médio e basicamente caiu aquilo que eu mais dominava, porque se caísse outros assuntos, com certeza eu não teria um desempenho tão bom para me proporcionar uma bolsa de 100%. Então, a partir desse momento eu já entendi que eu deveria seguir nesse caminho, tendo em vista que eu nunca quis advogar, eu nunca quis ir para a iniciativa privada. Meu intuito sempre foi ser servidor público, então na minha cabeça, quanto mais rápido eu começar o meu curso, mais rápido eu vou me formar, mais rápido eu vou poder prestar as provas e ser servidor público. Então foi isso que aconteceu. Quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu mudei o foco e aquilo que de bom que eu empregava no esporte, ou seja, a dedicação, a disciplina, a resiliência, eu acabei levando para a faculdade de Direito. Isso acabou sendo um ciclo vicioso, porque você começa a ganhar elogios de professores que você admira, você começa a tirar boas notas e isso vai te incentivando, isso vai se tornando um ciclo vicioso de forma positiva. Então, esse foi o primeiro momento do meu ingresso na universidade e posteriormente, quando eu já tinha 18 anos, quando eu estava mais ou menos no segundo período da faculdade, surgiu essa oportunidade de servir no Exército e lá eu fui direcionado para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, o que a gente chama de CPOR, e que é basicamente um curso de 1 ano, na qual você sai aspirante oficial e você posteriormente vai ingressar na tropa como tenente e podendo ficar até 8 anos nesse cargo. E aí foi a minha virada de chave nos estudos, podemos dizer assim, e foi novamente a mão de Deus na minha vida, tendo visto que eu entrei só pelo dinheiro. Eu queria ter algum dinheiro, meus pais, não, como já falei, não tinham condições de me ajudar muito, então eu queria o dinheiro, era cerca de R$ 1.300 na época, acho que 2018, era basicamente isso. E eu entrei pelo dinheiro, mano. Só que foi Deus que me colocou ali, porque nesse momento eu entendi como funcionavam os estudos. Eu sempre fui muito resiliente, sempre tive muito foco. Contudo, a disciplina do militar e a forma como eles estudam, a própria questão do curso ser de 1 ano e durante esse ano nós realizarmos cerca de 50, 60 provas, quase toda semana tinha prova. Isso moldou a minha mente e me direcionou a entender como funcionava a minha mente em relação aos estudos e me deu muita disciplina, me deu muita constância e ali eu entendi que se eu quisesse realmente me destacar na área do direito, se eu quisesse realmente ser aprovado em bons concursos públicos, eu precisava juntar a minha força de vontade, juntar a minha resiliência com a técnica de estudos e com a constância, com a disciplina. Eu lembro que lá no curso era bizarro porque eu sempre tive a mania de estudar em cima da prova, estudar de véspera,
porque era isso que eu fazia na escola e dava certo. Contudo, eu observava alguns alunos, alguns companheiros que estudavam de forma parcelar, ou seja, eles estudavam durante a semana inteira aquilo que era dado no dia, ou seja, eles faziam bastante revisões, estudavam com antecedência, e eu via essas pessoas se destacando, e eu, caramba, velho. Depois, quando eu me formei, eu fiquei pensando, caramba, eu preciso ser assim, eu preciso absorver essa maturidade de estudar com antecedência, de me aprofundar, de revisar. E essa foi a terceira virada de chave na minha vida. E posteriormente que eu passei por esse curso, a minha mente realmente mudou e eu me tornei um aluno realmente excelente, podemos dizer assim, durante a minha graduação. Eu me arrependo de não ter estudado durante a graduação para concurso público. Eu foquei muito em estudar e me aprofundar sobre o direito. Então eu estudei boas doutrinas, tentava estudar obras jurídicas eh, complementares, então muita filosofia, muito aprofundando sobre oratória, sobre questões complementares ao direito, sobre poesia, aprofundando em obras filosóficas na área do direito, lendo boas doutrinas clássicas de direito penal, por exemplo, direito constitucional. Isso me deu, de certa maneira, uma base para estudar posteriormente para o concurso público, tendo visto que eu já sabia, quando eu me formei, como funcionaria a minha mente, como era que realmente eu aprendia. Contudo, eu não estudei direcionado durante a faculdade para o concurso público. Aí, no nono período, eu fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados. Você fica um pouco ansioso, porque até nesse momento você não sabe se a sua graduação foi boa, se realmente você aprendeu. Contudo, deu tudo certo, eu fui aprovado ainda durante a graduação, fui aprovado. Isso me deu confiança de que eu estava no caminho certo. Contudo, eu tinha noção de que eu deveria melhorar ainda mais, deveria levar meu nível se quisesse ser aprovado em bons concursos públicos, em concursos de envergadura. Então, basicamente, quando eu me formei, depois de ser aprovado para ser advogado, eu passei um tempo me organizando, tendo em vista que eu sabia que seria algo de longo prazo, seria um projeto que demandaria bastante tempo. Então eu foquei em me organizar. Então, questões como material que seria utilizado, até uma cadeira, eu comprei, que me acompanha até hoje, comprei com salário de estagiário, uma cadeira boa para estudar, comprei um notebookzinho parcelado, o próprio curso que eu iria utilizar. Então eu comecei a me organizar para realmente pôr em prática esse projeto de longo prazo assim que eu me formei. Então durante aí acho que uns 4 meses, 3 meses, eu organizei minhas coisas, comecei a ver como eu faria, e logo depois eu comecei a estudar para o cargo de delegado de polícia inicialmente, né? Foi o cargo que eu sempre me identifiquei. Foi um sonho, porque eu venho de uma família de muitos policiais, venho de uma família de policiais civis, então seria um sonho unir a carreira de delegado a essa questão de eu gostar do direito, de eu gostar também da atividade policial. Então eu foquei inicialmente na carreira de delegado, e com 2 meses de estudos, basicamente zerado assim de concurso público, mas com uma boa base da minha graduação, eu consegui ser aprovado no concurso da Polícia Penal, e foi novamente que hoje eu enxergo a mão de Deus na minha vida para esse concurso público, para eu ter feito essa prova e ser aprovado. Tendo em vista que até uma situação interessante,
que no último dia, para pagar o boleto de inscrição, eu peguei o boleto assim, rapaz, eu faço ou não essa prova? Fiquei realmente em dúvida pela periculosidade, por ter certo preconceito com a função e ter receio, assim, porque eu sempre escutei que o sistema prisional aqui de Pernambuco não era muito bom. Mas eu peguei e alguma coisa deu intuição em mim para realizar a prova. Então eu paguei no último dia, nos últimos minutos, o boleto. Terminou que com a minha bagagem anterior eu fui aprovado, não foi a bagagem do concurso público. Em 2 meses você não consegue praticamente fazer nada. Então a minha bagagem da graduação, a minha bagagem dos estudos para a UAB, a minha bagagem dos estudos durante o exército e para os estágios que eu fiz durante a graduação serviram e eu fui aprovado nesse concurso. Não fiquei com uma nota excelente, mas deu para passar na primeira turma. Posteriormente eu assumi esse concurso e foi, vamos dizer assim, uma bênção na minha vida, porque assim que eu me formei eu não tinha condições nenhuma. Eu não sei que loucura foi essa que eu comecei a estudar para delegado. Não sei que loucura foi essa, um surto de autoestima, porque você já começar estudando para uma carreira assim, sem ter condições, é basicamente muito difícil, né? Porque as provas geralmente são em outros estados e para você fazer uma prova em outro estado você gasta no mínimo R$ 3.000 com passagem, hospedagem, alimentação. E eu não tinha esse dinheiro nem de perto. Então esse concurso ele serviu muito como uma base, uma escada para que eu pudesse ter sonhos maiores. A escala era muito boa, é muito boa, né? Então eu fazia uma escala de 2 plantões por 6 dias de folga. E foi aí que minha resiliência novamente foi testada, porque eu era um menino de 22 anos, de 23 anos, já ganhando relativamente bem para minha idade, já sendo servidor público, mas eu tinha a missão de me tornar delegado, eu tinha a missão de continuar estudando, de alcançar o meu máximo potencial naquilo que eu me propus. Então, durante o curso de formação, assim que eu me formei, durante o plantão, depois que saía do plantão, todos os dias eu estudei. Foram raros os dias que eu não estudei. Mesmo já sendo servidor, mesmo já tendo minha vida ter melhorado através do concurso. E eu continuei estudando para o cargo de delegado. Fiz a minha primeira prova valendo, assim. Então fiz a minha primeira prova valendo para o cargo de delegado no estado de Alagoas. E eu fiquei bastante perto, assim, foram basicamente 4 questões que me tiraram do corte, né, para passar para outra fase. E nesse momento eu percebi que eu tinha ido muito bem naquilo que eu estava me dedicando, mas a própria matéria de português e informática acabou me tirando do concurso e foi uma grande lição para que eu não negligenciasse nenhuma matéria do edital. Então fui reprovado na PC Alagoas, mas eu saí muito feliz dessa prova porque eu vi que estava no caminho certo e era só uma questão de tempo, de ajuste. Logo depois eu fiz a Polícia Civil de São Paulo e foi um momento muito especial para mim porque eu saí de uma condição de que eu não tinha condições financeiras, não tinha dinheiro para ter um lazer, para ter nada, só vivia em casa estudando. E momentos depois eu já estava no avião, já estava em outro estado, em outra cidade. Então foi como se eu tivesse pela primeira vez vendo o mundo assim. Então conheci bairros bons lá, então isso expandiu minha mente,
vi outros concurseiros de várias regiões do país. Isso foi muito bom para mim. E quando eu estava chegando em Recife, foi um momento muito especial na minha trajetória esse. Quando eu estava chegando em Recife, aí o avião tinha abaixado a sua altitude, né? E começou a surgir as mensagens no meu 4G, no meu celular, e saiu a lista de aprovados na primeira fase. E eu tinha sido aprovado na primeira fase de delegado de polícia em São Paulo. Basicamente nas nuvens eu recebi a notícia, e foi basicamente nas nuvens que eu também me senti nesse momento, porque eu sabia que estava no caminho certo, eu sabia que seria um delegado se eu continuasse com o que eu estava fazendo. Então foi um momento muito especial. Salvo o melhor juízo, eu estava entre os 150 primeiros, mais de quase 30 mil inscritos. Estava entre os 150 primeiros na fase objetiva, tirei uma nota muito boa para esse concurso. E aí eu comecei a seguir a minha trajetória. Aí posteriormente tiveram outras provas, e atualmente eu fui aprovado em todas as fases no concurso de delegado do Ceará. Seguindo essa trajetória, eu sempre continuei estudando, e durante esse tempo eu fui acabando passando em outras provas com a base que foi sendo construída, né? Então eu cheguei a fazer todas as fases de oficial da Polícia Militar aqui do meu estado, e fui recentemente convocado para assumir esse cargo, fazer o curso. Eu decidi não ir e decidi esperar o concurso de delegado. E atualmente também fui aprovado no Exame Nacional da Magistratura, que me autoriza a fazer as provas para juiz. E foi interessante porque só basicamente 4% dos inscritos realizaram a nota mínima para ser aprovado. E eu fiquei bastante feliz por ter alcançado esse nível, por ter toda a trajetória me dado essa conquista. E foi basicamente essa minha trajetória. Eu não vou falar especificamente de como eu estudei para o cargo de delegado, esse vai ficar para outro vídeo, tendo em vista para não ficar muito grande esse vídeo aqui, já está muito grande, né? Mas foi basicamente isso, pessoal. Uma trajetória que foi sendo construída durante o tempo, de muita constância. Poucos foram os dias que eu não estudei, e isso foi construindo grandes vitórias ao longo do tempo, de passo em passo, de grão em grão. As coisas foram melhorando na minha vida, eu fui tendo mais condições, eu fui enxergando horizontes mais amplos. Então esse é o meu recado que eu dou a você. Foque em estudar, foque em ter o estudo como principal missão do seu dia. Se apegue a Deus, e as coisas vão acontecendo. Eu já estive, se você está vendo esse vídeo com certa desconfiança em você mesmo, na sua situação, eu já estive aí também do seu lado. Atualmente só estou esperando a minha nomeação, que tende a acontecer agora no ano de 2026. Mas eu também já estive sem ter aprovação nenhuma, já estive sem ter dinheiro, sem ter nada, e só ter a fé em Deus. Então continue, faça o do seu dia o melhor possível. Estudar é um privilégio, e eu tenho certeza que você também vai conseguir, tá bom? Que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, que abençoe você que assistiu até o final, e que tudo de bom aconteça. Pode me seguir nas redes sociais, se quiser conversar, se quiser alguma dica especial. Posteriormente eu vou postar alguns vídeos aqui também. Mas vamos juntos, espero que todos vocês alcancem os seus sonhos, porque é uma sensação indescritível. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite.